Bom dia a todos. Obrigado, Kaique, pela presença. A casa é sua, fique à vontade, meu amigo. Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado a todos. Muito bom dia também. Eu queria agradecer, antes da gente começar, a oportunidade, né, de sempre estar aqui trazendo um pouco aí sobre a nossa tecnologia, sobre o CRM, né, o iList aí para vocês. Hoje, como o Eduardo falou, a gente vai falar um pouco sobre a ACM, tá? Trouxe um material, né, como sempre aí de slide mesmo, para fazer uma explicação geral, e aí depois eu vou explorar junto com vocês aí o iList de fato aqui ao vivo, e aí queria convidar todos, né, que tiverem dúvidas, sugestões, enfim, a gente ir conversando, né, dialogando, para justamente, né, poder esclarecer aí para vocês como que funciona, né, a ACM dentro do iList, né, como que ela, para quais fins a gente pode utilizá-la, enfim. Então, fiquem à vontade aí. Queria só confirmar se está dando para ver o slide, todo mundo consegue ver? Está dando para ver, Eduardo? Sim? Sim, tá ok. Beleza. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, né, e, novamente, né, hoje a gente vai falar, então, aí sobre ACM dentro do iList, tá? A ACM, né, análise de mercado, eu imagino que todos já estejam acostumados a utilizar, nada mais é do que uma comparação, né, um estudo de mercado mesmo ali entre os imóveis, tá? E aí a gente tem alguns fins, né, que a gente pode utilizar, para os quais a gente pode utilizar a ACM, né, alguns objetivos. Dentre eles, né, a gente destaca aqui esses dois, que seria o da precificação, né, de um imóvel. Então, se você está representando um imóvel, ou até mesmo está tentando captar ali o imóvel, né, fechar o contrato de exclusividade, né, e definir ali uma questão de valores com o seu cliente, né, que é o proprietário desse imóvel, você consegue, por meio da nossa CM, então, precificar esse imóvel, né, estabelecer um preço ali para ele, com base, né, em imóveis similares que você vai encontrar dentro da rede, puxando, então, esse relatório de ACM, tá? Então, isso é uma possibilidade, né? Outra possibilidade é você verificar, né, a média do período de venda de imóveis similares ao seu também. Então, quando você faz, ele preenche toda a ficha, né, de ACM, preenche ali as características que são similares ao imóvel que você está ali tentando, tá representando ou tentando captar, você consegue, né, verificar todos os imóveis parecidos na mesma região, na mesma localização ali, que já foram vendidos e qual a média, né, de tempo desses imóveis, tá? Isso também é uma coisa ali que vocês conseguem, por exemplo, até mesmo selecionar. Então, eu vou mostrar, né, mais para frente, como eu falei, abrindo o iList, de que forma que a gente pode fazer, né, verificar ambas as informações e estabelecer esse diálogo também ali com o proprietário, tá? A gente tem, então, a nossa CM, né, que ela traz imóveis justamente de dentro da rede, somente os imóveis da rede Remax, tá bom? E isso geralmente gera, né, alguns questionamentos sobre qual o benefício dessa CM se ela não pega imóveis de fora da rede também, tá? Para isso, a gente tem, né, duas respostas que são a nossa base, né, os nossos dois princípios, assim, com relação à ACM, tá? Que a primeira delas é justamente a questão de mostrar ali a força, né, dos imóveis exclusivos, que é o principal meio de negócio, né, dentro da Remax aí. Então, a gente tem, né, as captações com exclusividade para imóveis à venda, a gente quer, né, mostrar ali para os clientes, por meio da ACM, justamente que esses imóveis eles são vendidos. Então, vocês vão obter ali os resultados, vão vir ali as médias dos dias, né, que esses imóveis ficaram ativos, o tempo que levou para serem vendidos. Isso vai mostrar ali todos os resultados que forem interessantes para você, claro, você consegue selecionar ali, justamente para convencer esse cliente também dessa questão, tá? E aí a segunda questão também é sobre os dados em si. Então, dentro da Remax, né, dentro do próprio iList, na verdade, a gente tem, né, todo um controle de qualidade, né, um controle ali sobre os dados. Dentro das lojas, a gente tem os aprovadores dos imóveis, né, que são responsáveis aí por fiscalizar também dentro das próprias lojas, né, os staffs ou até mesmo os brokers, como que está, né, sendo efetivado aí o cadastro desses imóveis, né, se eles estão passando aí por uma boa vistoria, enfim. E na própria Remax a gente tem também, né, uma equipe voltada justamente
para essa questão da qualidade, né, para conseguir conferir aí se os imóveis estão de acordo ou não, né, pensando em questões de dados e tudo mais. Então, a gente tem, né, a confiança sobre os dados que são inseridos dentro do iList, tá? Diferente, por exemplo, se a gente puxasse, né, imóveis de fora, a gente não conseguiria ali verificar como que esses dados são tratados, né, de que forma que eles são exibidos, né, para o público, enfim. Então, a gente consegue ter aí uma fidelidade, de fato, aos dados inseridos no CRM, tá? Então, são esses dois pontos fortes da nossa CM, né, só reprisando aqui a questão, né, de mostrar a força da Remax mesmo, né, essa é a ideia, assim, ó, dentro da Remax a gente consegue vender, né, mesmo com contratos de exclusividade, olha o tanto de imóveis aqui similares ao seu que a gente já vendeu, né, e também a fidelidade dos dados, tá? E aí, passando, né, para a parte mais prática em si, a gente tem, né, 4 etapas, que são bem rapidinhas ali da gente preencher no momento de criar a CM dentro do iList, né? Então, a primeira etapa a gente vai definir ali o status do imóvel, se a gente quer buscar imóveis que estejam ativos, né, sendo anunciados, ou imóveis que já foram vendidos, ou até mesmo ambos, tem essa possibilidade também. A gente vai definir também o período de cadastro, né? Se esse imóvel, eu quero analisar imóveis, sei lá, do último mês, dos últimos 3 meses, né? Do ano todo. Então, tem essa possibilidade também de definir esse período. A palavra não está saindo hoje, pessoal. Estou com um pouquinho de sono ainda. Temos também aí a opção de definir a faixa de valor ali do imóvel, tá? Isso tudo na etapa 1. E na etapa 2 a gente vai definir alguns detalhes ali, como o tipo da transação, né, e a finalidade do imóvel também. Tá? O tipo da transação seria se é imóvel à venda ou para locação, e a finalidade se é imóvel comercial ou residencial. E aí a gente tem também a etapa 3 e 4, né? Basicamente definir a localização, a região que a gente quer estudar mesmo, tá? Buscar aí os imóveis dentro da rede em determinada localização. E também, por fim, selecionar ali certas características, né, que vai, essa etapa, né, que vai definir ali qual o tipo do imóvel que a gente está representando, né, quais as características que a gente quer buscar aí dentro da rede, obtendo os resultados, né, então a gente vai realmente dar uma cara aí para o imóvel que a gente está ou representando, ou tentando captar, nesse caso, junto com a CM, tá bom? E aí a gente tem, né, 2 tipos de relatórios que a gente pode extrair a partir da ACM, né, uma vez que a gente preencheu esses campos, né, e conseguiu ali alguns resultados. Então, o primeiro deles é esse que vocês estão vendo aí, que é uma análise em brochura, né, basicamente é um imóvel por página. Essa análise, ela traz as 4 fotos, primeiras fotos principais ali do imóvel, né, que são as fotos colocadas aí no momento do cadastro, e também características gerais ali, como número de dormitórios, ambientes, anos de construção, banheiro, número de banheiros, enfim, né, e a gente consegue analisar isso também. E aí o segundo relatório é o relatório lado a lado, né, que de fato ele traz ali somente uma foto por imóvel, né, ele coloca os 4 imóveis ali que você selecionou, né, na mesma página. Se você selecionar mais, ele vai, né, criando novas páginas. E aí ele coloca, né, de fato, todas as informações ali similares, enfim, uma do lado da outra para você ter, né, uma boa visualização e conseguir comparar. Então, você vai ter ali uma do lado da outra, o endereço, né, o valor da venda, o valor do anúncio de cada imóvel, número de dormitórios e as características gerais também, tá? Então, tudo isso eu vou mostrar aqui na prática agora. Vou trocar a minha tela aqui para o iList, que já está aberto. E aí, se alguém tiver qualquer dúvida, né, como eu mencionei, quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade aí que a gente vai conversando também, tá bom? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Tá dando para ver minha tela aí, Eduardo? Você pode só confirmar? Sim? Beleza, obrigado. Então, estamos aqui no iList, né? Deixa eu personificar aqui o nosso usuário de testes, que é o Anthony. Bom, e essa é a tela de login, né, basicamente do iList, no momento em que a gente acessa
o CRM, a gente vai ver, então, esse primeiro painel, né? Eu estou no painel do escritório porque eu estou com acesso de broker aqui da nossa base de testes, né? Se fosse corretor, estaria vendo o painel do corretor. Para ambos os casos, eu posso acessar a CM vindo aqui no menu lateral e ela fica logo abaixo do menu de propriedades, tá? Que é onde a gente cadastra o imóvel. Então, venho aqui sobre análise de mercado e clico nessa opção. Ele vai me direcionar, então, para a tela de ACM de fato, tá? Aqui, como eu mencionei, pessoal, são 4 etapas aqui rápidas e simples, né? Acredito que os campos, eles são bem intuitivos de preencher, né? Então, olhando ali o que eles querem dizer, enfim, a gente consegue fazer um preenchimento aqui sem muito trabalho, tá? Então, aqui, novamente, a gente vai definir o status do imóvel, se eu quero imóveis que estão ativos, né, sendo anunciados, imóveis que já foram vendidos ou alugados, ou ambos. Nesse caso aqui, eu vou deixar ambos, só para a gente ter ali bastante resultados e poder analisar as diferenças também entre os dois tipos, tá? Aqui eu vou definir um período, né, de cadastro, então, dentro de qual período eu quero ver imóveis, né, que foram cadastrados em determinado tempo ali, então, se eu quero ver somente imóveis cadastrados entre novembro e dezembro, por exemplo, se eu quero ver do ano todo, e aí, para o nosso exemplo, eu vou deixar realmente aqui de novembro, de janeiro a novembro, tá? Mas aí vocês podem definir de acordo com o que vocês precisarem selecionar. E aí eu vou definir também uma faixa de preço aqui para os nossos resultados, né? Então, a minha CM vai buscar aí dentro da rede, né? Dentro da localização que eu vou especificar ainda, imóveis dentro dessa faixa de preço aqui, tá? Vou deixar uma faixa de preço aí bastante extensa, só para a gente ter, né, bastante resultados e conseguir analisar todos eles com calma, tá bom? Aí para vocês podem colocar aí, de fato, né, o que for interessante e que vocês estiverem tentando definir ali também junto com o cliente proprietário, tá bom? Então, aqui na etapa 2, a gente vai definir, né, como eu falei, o tipo de transação e a finalidade do imóvel, né? Então, finalidade seria se o imóvel que eu estou, né, os resultados que eu estou tentando obter, se são de imóveis residenciais ou comerciais, né? Então, eu posso clicar aqui e definir um desses dois. E também o tipo da transação, se eu quero verificar imóveis para venda ou para locação, tá? Também é possível aqui escolher entre os dois. Para o nosso exemplo, eu vou manter, né, residencial e para venda, tá? Mas poderia fazer de outra forma também sem problema algum. A gente tem esse campo aqui, tipo de contrato, né? Que é um campo para a gente indicar se a gente quer ver imóveis que tem ali o contrato de exclusividade, né? Ou imóveis sem, né, essa representação. Geralmente, né, para venda, a gente selecionaria esse daqui com representação, tá? Mas não é um campo que exige que você, de fato, indique alguma coisa, né? A gente tem, né, dentro do Elixir, acho que vocês já estão habituados com isso, alguns campos que são obrigatórios de preenchimento e eles geralmente vêm com uma barra lateral vermelha, né? Esses daqui a gente vê que eles não possuem, quer dizer que são campos que a gente pode, né, se quiser deixar em aberto também, tá bom? Até porque, né, enfim, a gente sabe, né, que tem um pessoal que acaba esquecendo de indicar aqui essa questão, então vocês podem deixar aberto se quiserem também. Condição do imóvel, posso definir aqui se eu quiser também, né, alguma categoria específica, então imóvel construído, desocupado, em boas condições, em más condições, em ótimas condições. Então, a gente também tem algumas possibilidades aí de indicar a condição do imóvel que a gente está procurando. Em seguida, aqui a gente vai definir uma região, né, uma localização ali na qual a gente quer obter esses resultados, né? Geralmente é a região que a gente tem, que a gente atua ou que o nosso imóvel está localizado, né? Vou colocar aqui, então, a região Sudeste, estado, vou colocar Espírito Santo, e cidade, vamos pegar aqui, Vitória. E aí, uma vez que a gente define a cidade, a gente também tem a possibilidade de colocar bairros. Então, eu não conheço muito, pessoal, a cidade de Vitória. Se alguém puder me indicar aí algum bairro para eu colocar. Tem centro? Tem centro. Vamos acrescentar o centro. Algum bairro que você queria sugerir, Eduardo? Você colocou Vitória? Coloquei Vitória. Pode ser Jardim da Penha. Jardim da Penha. Ó, então, aqui a gente consegue definir mais de um bairro se a gente quiser também, tá? A gente pode pegar aí uma área similar, por exemplo, e colocar aqui no Elixir.
E aí uma coisa que é importante a gente destacar é, sempre que a gente definir ali um bairro, ou até mesmo se a gente for colocar só uma cidade, eu poderia, por exemplo, não colocar nenhum bairro, mas deixar só a cidade de Vitória, né, a cidade toda. É importante a gente sempre clicar aqui nesse botão adicionar. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, eu dei um zoom e veio aqui para baixo. Tem esse botão adicionar aqui, que é o que de fato registra essa localização que eu estou selecionando, tá? Então, se eu não clicar em adicionar, eu até, né, poderia verificar que os bairros que eu escolhi não vieram aqui para baixo, tá? Então, para eu saber se de fato ele registrou, eles vão estar selecionados aqui, ó, nesse campo de bairro, tá? Então, uma vez que eu defini um bairro aqui, deixa eu escolher qualquer outro, vi que tinha um Bela Vista, por exemplo, cliquei em adicionar, ele veio aqui para baixo, tá? Então, isso é um passo importante também da gente lembrar para acabar, né, não deixando a pesquisa aberta demais, tá bom? Outra opção também é definir por endereço, então eu poderia, né, localizar imóveis dentro de um endereço específico e até mesmo deixar exclusivo aqui para procurar somente imóveis dentro da minha loja mesmo. Às vezes eu quero ver imóveis vendidos, mas quero uma CML exclusiva da minha franquia. Tá? Então também é uma possibilidade aqui. Ó. Só clicar aqui nesse botãozinho aqui que ele vai fazer isso. Tá? Eu cliquei e redefini ali os campos. Né? Deixa eu colocar aqui de novo rapidinho para a gente ter os mesmos bairros que a gente tinha colocado antes. Então, tinha colocado centro, adicionar, outro foi Jardim da Penha, o Eduardo sugeriu, outro foi Bela Vista. Beleza. Então, seguindo aqui para a etapa 4, a gente tem, né, basicamente que informar os atributos aí do nosso imóvel, né, os detalhes gerais sobre o imóvel que a gente está, enfim, representando, né, pensando aí no que a gente quer obter de resultados de fato dentro da CM, tá? Então aqui, tipo, do imóvel eu poderia colocar, por exemplo, apartamento, casa, né, tem várias opções, chalé, cobertura, duplex, vou deixar aqui apartamento, tá? Só a título de exemplo mesmo. Status do mercado tem algumas possibilidades também de indicar, né? Ótimo preço, reformado, enfim. Categoria também poderia escolher se é um imóvel de luxo, uma fazenda, um investimento. Então, são várias categorias aqui possíveis da gente definir. Eu não estou definindo nenhuma específica aqui, tá, pessoal? Porque eu não quero afunilar essa pesquisa de teste mesmo, para a gente poder, né, verificar como que os resultados vêm. Mas é claro que aí, no caso de vocês, vocês vão definir certinho, né, o que vocês estão de fato procurando, tá bom? Então, só estou mostrando aqui quais são as possibilidades mesmo. Então, aqui, geralmente, o pessoal define bastante, né, o número de dormitórios, né, para ficar igual, né, ao do imóvel que está captando ali. Então, poderia colocar, por exemplo, um mínimo de 2 dormitórios, eu quero verificar. Posso estabelecer um máximo também, se eu quiser. Mínimo de banheiros, vou deixar 2 também, vou ver se ele localiza algum. E aí a gente tem outros campos também, como suíte, né? O número total de ambientes aqui dá para definir também. A gente tem alguns campos voltados aí para dimensões, como área total, área construída, área do terreno em si. Temos aqui mínimo e máximo de vagas de estacionamento, né? Ano de construção também, a gente pode estabelecer um período. Então, eu poderia colocar, por exemplo, de 2010 a 2020, tá? Então, seria uma possibilidade. Andares, né? Esse aqui, essa parte de piso seria um intervalo de andares, ou até mesmo não um piso específico, se eu quisesse registrar aqui também, tá? Aqui a gente tem algumas características clicáveis, são aquelas mesmas de quando a gente faz um cadastro de um imóvel, né? Imagino que vocês já devem ter visto. Então, ele traz aqui alguns destaques, né, que você pode escolher aqui de forma rápida, sem precisar abrir, né, esse ver mais. Mas também vocês podem, né, verificar outros campos, né, clicando nessa opção aqui de expandir, né, e aí vocês vão ter diversas opções aí para selecionar. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, selecionar 20 dessas características, né, pensando aí, né, claro, no que eu quero obter de resultados da CM e também levando em consideração, né, geralmente, a similaridade com o meu imóvel, né, o imóvel que eu represento, tá? Então, eu poderia escolher aqui piscina, por exemplo, garagem, enfim, uma série de possibilidades.
né? A gente está falando de apartamento, apartamento com sacada, que possui playground ali no condomínio, né? Enfim, uma série de churrasqueira também. Então, poderia selecionar qualquer uma dessas características aqui que fizesse, né, sentido aí para o que eu estou procurando, tá? E aí, uma vez que eu terminei aqui de preencher, então, essas características clicáveis, a última etapa, de fato, aqui, que é muito importante, é definir se eu quero localizar imóveis com todas essas características que eu cliquei, tá? Dessas daqui, ó, ou se existe, né, uma flexibilidade ali de procurar imóveis que não contenham todas as características, mas que tem ali pelo menos uma ou outra, tá? Então, se eu cliquei em 10, ele vai me trazer, né, imóveis que contenham qualquer uma dessas características, sem necessariamente trazer todas elas, tá bom? Então, poderia, né, deixar uma dessas duas opções, aí tanto faz realmente. E aí, né, por fim, para a gente definir aqui de fato, né, para a gente concluir a nossa pesquisa, é só clicar em buscar e ele vai, né, gerar, então, localizar esses imóveis aí de acordo com o que a gente definiu nos campos anteriores. Aqui eu vejo, né, o total de resultados que eu obtive, então foram 22 resultados, e aí eu consigo, né, ver médias de uma forma geral, né, sobre esses resultados aqui. Então, a gente tem, por exemplo, uma média de 94 dias no mercado desses 22 resultados. Quer dizer que, então, todos esses imóveis ficaram, né, em média, 94 dias disponíveis, né, em anúncio, até serem vendidos. Temos aqui uma média do valor de anúncio desses imóveis e também do valor de venda, tá? Aqui também a gente tem uma média, né, de preço por metro quadrado e, por fim, né, uma comparação aí, né, uma aproximação em porcentagem entre o valor de venda e o valor de anúncio, tá? Isso também é a média. Se eu selecionar alguns imóveis aqui, por exemplo, vamos pegar esse daqui e esse daqui também. E esse. Peguei 4 imóveis. Reparem que as médias mudaram. Então, de 90 e poucos dias, de 94, ele foi para 65, né? O preço aqui, geral, ele também modificou, né? Aqui também temos uma porcentagem mais aproximada. Então, isso varia de acordo com as seleções que eu fizer aqui de fato, tá, pessoal? Aqui, uma outra possibilidade também, né? Vocês podem ver que, como lá no início eu defini que eu queria visualizar ambos os tipos de imóveis, tanto imóveis ali que estão sendo anunciados, né, imóveis ativos, quanto imóveis que já foram vendidos, então ele trouxe aqui tudo misturado para mim. Se eu quiser ordenar, né, aqui, por exemplo, vamos supor que eu troquei de ideia, agora eu só quero ver imóveis que foram vendidos. Posso clicar aqui, então, nessa coluna, ele vai ordenar para mim, né, de acordo com o status. Então, aqui, por exemplo, cliquei uma vez, ele trouxe somente os ativos ali em primeiro e deixou o restante por último. Cliquei de novo, ele ordenou aqui de acordo com os vendidos, tá? Então, isso é uma possibilidade também. E aí eu vou selecionar 4 imóveis aqui, poderia selecionar quantos eu quisesse, tá? Selecionei esses 4 porque é o mínimo que ele pede para a gente extrair o relatório de lado a lado, né, que é aquele segundo modelo que eu mostrei. Ele pede, então, no mínimo 4 aí para fazer essa comparação, né, por uma página mesmo, tá? E aí, para extrair esses relatórios, né, basta eu vir aqui, ó, em ver, né, tipo de relatório, e aí eu posso definir se eu quero brochura ou lado a lado, e eu vou mostrar os dois para vocês. Feito isso, vou clicar em imprimir, e ele vai gerar, então, um documento, né, que de fato eu posso abrir, é um PDF, posso abrir, posso verificar, e posso também mandar ele para o meu cliente, né, ou até mesmo imprimir e entregar para ele pessoalmente, se for o caso, tá? Então, ele já fez o download aqui para mim. Vou abrir e trocar minha tela para vocês poderem ver junto comigo. Deixa eu trocar aqui a tela rapidinho. Beleza. Só esperando carregar aqui, tá, pessoal? Chegou a carregar aí para vocês, Eduardo? Pode confirmar, por favor? Tá conseguindo ver aqui o relatório? Sim? Beleza. Então, a gente tem na primeira página aqui da nossa semi de brochura, né, o relatório de brochura.
a gente tem, a princípio, os dados para contato, tá? Essa primeira página não traz nenhuma informação específica, somente os dados mesmo. Na segunda página, a gente tem um resumo dos imóveis ali que a gente selecionou. Então, como eu escolhi 4, ele me traz, né, esse resumo aqui geral sobre esses 4 imóveis, tá? E também os meus dados para contato. E reparem que ele não traz dados ali de mais ninguém, tá? Não, ele não traz dos captadores aqui reais desses imóveis, né? São os meus dados de fato, tá? E aqui a gente tem, então, né, como eu falei, um imóvel por página, né? Se eu for descendo, eu consigo ver, né? As 4 primeiras fotos ali de cada imóvel, tá? Inclusive, a gente até indica que quando vocês forem cadastrar imóveis, coloquem as 4 primeiras fotos ali que vocês consideram, né, melhores mesmo, justamente por conta desse tipo de pesquisa, né? Às vezes um marketing também que vocês vão gerar. O Elist geralmente considera essas 4 primeiras, tá? Então, a gente tem ali, né, algumas informações, como as informações, as características gerais aqui, número de ambientes, dormitórios, né, piso se tiver, banheiros, ano de construção, as características ali que a pessoa que cadastrou, né, clicou ali de fato, tá? Então, a gente consegue verificar isso aqui em todas essas brochuras, tá bom? E a outra opção, né, voltando lá para o A-List, seria a gente gerar o outro relatório, né, que é o relatório lado a lado, né? E aí, para isso, novamente, né, muito simples, é só a gente descer ali a página, vir aqui em tá, ver a CM brochura, eu posso clicar em ver a CM lado a lado. E aí eu vou novamente clicar em imprimir, e ele vai gerar, então, esse relatório aí com esses resultados que eu selecionei. Tá? E aí, uma coisa interessante, né, claro, é que vocês podem selecionar os imóveis de interesse para vocês. Então, por exemplo, estou tentando ali definir uma faixa de preço, né, junto com o meu cliente e tal. Vou gerar aqui uma SM. É claro que eu não vou selecionar os imóveis que têm os preços mais baixos, né? Vou pegar ali, claro, algo que faça sentido, né, no que eu estou representando, mas também, né, que seja interessante aí para mim também estabelecer junto com ele, né, uma faixa de preço bacana, tá? Então, deixa eu abrir aqui, né, o outro relatório que ele já baixou, fechar o anterior e vou compartilhar junto com vocês aqui também. Vamos lá. Deixa ele carregar aqui um pouco. Beleza. Então, aqui a gente está, né, com um relatório lado a lado. Como vocês podem ver, né, uma vez que eu defini ali somente 4 imóveis, ele me trouxe somente uma página mesmo, com um imóvel ali, na verdade, esses 4 imóveis um do lado do outro, né? Se eu tivesse escolhido 8, ele faria a mesma coisa, né, só que com 2 páginas. Então, eu teria aqui mais 4 imóveis abaixo, né, um do lado do outro, tá? E aí, quanto mais imóveis eu escolher além dos 4, ele vai, né, encaixando, então, na página de baixo, tá? A única questão é que ele, de fato, pede aí no mínimo 4 para ter essa primeira página bem completinha. E aí, né, novamente, a gente pode, então, verificar essas informações, de fato, uma do lado da outra, tá? Então, aqui a gente tem, né, a primeira foto aí de capa, né, de cada imóvel, os endereços aqui de cada um, né, o preço de anúncio, né, de cada um também, o preço de venda, e aí o número de dormitórios, né, o número de banheiros, área, dias no mercado a gente tem também, né, a gente tem os IDs aqui, e as características clicáveis, né, então a gente pode ver, por exemplo, que esse daqui esse e esse, né, são os mais completos com relação às características, esse daqui já traz somente duas, né, dentre essas daqui que todos eles possuem mais ou menos aí similar, esse aqui faltou uma também está bem completinho, na verdade. E aí a gente tem, né, uma média sobre esses resultados aí que a gente selecionou também, tá? E, né, por fim, aqui os dados para contato. Então, basicamente, né, a gente consegue, né, verificar essas informações aí, como eu falei, uma do lado da outra, de uma forma bem visual, né, para ficar mais facilitado aí de fazer essas comparações mesmo, tá? Então, são essas duas possibilidades de relatório, né, é uma função bem interessante aí que a gente tem para fazer essa pesquisa, né, de mercado, como eu falei. Ela puxa os imóveis, né, da rede. Às vezes vocês podem ver que a gente conseguia, né, uns resultados bacanas ali. E aí eu queria, então, basicamente abrir para dúvidas aqui, ver se alguém tem algum ponto que queira comentar, se queira, né, tirar alguma dúvida específica. Vocês podem ficar à vontade, pessoal, por gentileza.
Nenhuma dúvida? Marcelo levantou a mão. Pode ficar à vontade, Marcelo. Marcelo, eu vi que você abriu seu microfone, mas não estou te ouvindo. Não está dando para ouvir. A minha observação é a seguinte: uma das amostras não está com a metragem. Mesmo que você cadastre o imóvel, no processo de cadastramento, tal, você já faça uma venda muito rápida e cadastra só para lançar a venda no iList, é importante colocar todas as informações, porque faltou ali a metragem. Então, uma das amostras, o valor 360 mil, a gente não sabe qual é o imóvel, tem que, então, à mão, ir lá buscar para poder enriquecer o estudo. Então, muita atenção na hora de lançar as vendas no relatório para ter a informação completa. Isso é um ponto bem interessante de destacar mesmo, Sidney. A gente sempre pede realmente que, por mais que nem todos os campos sejam obrigatórios ali de preenchimento, né, que de fato o pessoal, né, seja fiel ali aos dados que estão colocando no sentido de preencher, né, não deixar vazio, principalmente que for, né, pensando aí em como o cliente vai visualizar esses imóveis, o que for interessante, e também, né, para esses resultados aparecerem nessas pesquisas, tá? É de fato uma boa observação, tá? O Marcelo ainda está com a mão Não, levantada, foi mas a o gente não Marcelo conseguiu que te ouvir, falou aí. Marcelo. Foi o Marcelo que falou. Ah, foi o Marcelo que falou, entendi. Então, perfeito. É que são dois usuários aqui diferentes, estão aqui, mas entendi agora. Legal. Então, mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Enquanto a gente está aqui tirando as dúvidas, deixa eu compartilhar com vocês. Cliquei no botão aqui sem querer. Compartilhar com vocês de novo os slides aqui. A gente trouxe, né, como a gente sempre faz aí, a nossa pesquisa de satisfação, tá? É mais para a gente conseguir rastrear mesmo os tipos de treinamentos que vocês querem ver aqui, né, nas academias que a gente comparece, que a gente traz aí um pouco sobre a tecnologia. A gente não tem só a CM dentro do iList, a gente tem várias funcionalidades também diferentes, né? A gente sabe que elas podem causar dúvidas, né, quando vocês vão utilizar ali pelas primeiras vezes, ou até mesmo, né, já utiliza há um tempo e de repente percebeu ali que tem algo que não está claro. Então a gente quer, né, entender realmente quais são as demandas de vocês, tá? E também entender se vocês gostam, né, desse modelo de treinamento que a gente traz. Então quem puder aí, por favor, escanear a pesquisa, é bem rapidinho, tá? Vocês vão responder, não precisa nem responder agora, só deixa ela aberta aí para vocês responderem depois, tá bom? É uma pesquisa super simples aí. E aí, queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, queira comentar alguma coisa. Esse é o momento de vocês, gente. Podem ficar à vontade. Estou aqui para tirar as dúvidas aí de vocês. Nenhuma? Estou olhando aqui as carinhas de todo mundo. Acho que a turma já entendeu bem, pegou bem aí. Legal. Só antes da gente, então, finalizar, Eduardo, eu queria trocar a tela também. A tela não, o slide, porque a gente tem também, além da pesquisa de satisfação, a gente tem o nosso grupo de comunicação no WhatsApp, em que a gente manda ali para vocês comunicados gerais, calendário de webinar, lembrete de webinar também ali semanal e diário, né, quando vai ter webinar, que nada mais são do que os nossos treinamentos mesmo, que a gente apresenta aí para toda a rede, né, não para a regional específica, como é a academia de hoje, por exemplo. Então, quero deixar aí o convite para vocês entrarem também no nosso grupo de comunicação, para ficarem por dentro aí das nossas novidades também. E, se mais alguém tiver dúvida, então eu queria agradecer novamente aí a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Para mim é sempre bacana aqui poder explicar, né, seja sobre a CM, seja o que for, né, que vocês tiverem dúvidas. Como eu falei, a gente traz os treinamentos com base ali nas respostas da pesquisa de satisfação, né, da regional de vocês, né, geralmente a Letícia define ali, né, o que é melhor junto com o Eduardo também, com base nessas respostas mesmo. Então, para a gente, né, é legal trazer todo esse conteúdo aí que é pedido por vocês também, tá?
E aí, basicamente é isso, né? Então, desejo a todos uma ótima semana. Eduardo, muito obrigado mesmo. Bacana, obrigado, Kaique, obrigado pelo tempo. Agradeça, por favor, toda a turma de tecnologia, que estão sempre de Pode prontidão deixar. para nos atender aí. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente sabe que é um trabalho difícil pra caramba, são dúvidas do Brasil inteiro, são tickets abertos do Brasil inteiro, né? E não é fácil lidar com isso, mas vocês têm atendido, pelo menos a gente aqui no Espírito Santo, muito bem. Obrigado aí pelo tempo. Desejo para todos aí uma boa semana e vamos para cima, porque dezembro ainda nem chegou na metade. Valeu. Exatamente, ainda tem muita coisa aí. Exatamente. Um abraço. Valeu, abraço, gente. Muito obrigado. Até mais.